Bom dia, Baixada, bom dia, Rio de Janeiro, bom dia, Brasil. Está entrando no ar mais um programa Municípios em Ação. E hoje, como colega de bancada, nós vamos ter a presença do professor Antônio Augusto Braz, lá do município de Caxias. Já começando o dia, aproveitando, agradecer a todos os nossos amigos, a toda a nossa equipe, que fazem parte, e a quantidade de craques aí, de comentarista, participação especial no nosso programa. Vou começar aqui, dando um bom dia para a nossa equipe. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Renato. Bom dia, professor Antônio Augusto. Bom dia a você que está nos assistindo. Sexta não, Sábado. Quero dar bom dia, professor Antônio Augusto Braz. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Bom dia, amigo Renato. É sempre bom estar com você, com os amigos do Municípios em Ação. Bom dia, Marcelo. Bom dia, companheiros. Vamos bater um papo interessante hoje, Renato? Tá ok. Quero aproveitar também e mandar um bom dia lá pro Rosival, lá de Belford Roxo, lá do lote 15, e sempre está interagindo conosco aqui na nossa programação. Antes de começar o nosso trabalho hoje, até de praxe, eu aproveito, professor Antônio Augusto, que nós estamos vivendo um momento atípico, uma anomalia não só no mundo, mas também no Brasil. Mas antes de entrar nos fatos, uma quantidade enorme de amigos que acompanham a nossa programação estão fazendo aniversário. Oi, que bom. É sempre um dia importante. E aniversário é igual o ouro em pó, um bordão que nós usamos aqui, Marcelo? É verdade, Renato. Eu estou aqui vendo aqui os aniversariantes aqui, estou até meio desligado. Hoje, quem são os aniversariantes da tua cota, Marcelo? Sempre o pessoal, poxa, estou fazendo aniversário hoje, e o programa... Hoje me mandaram pouca gente, tá? Eu queria mandar aí ao som do forró, vamos lá, a esposa do meu grande amigo Evandro Molina, e a irmã do Zoivan, lá de lote 15, e hoje também Diogo Baixo, da Semas, também está aniversariando hoje. Que beleza, e felicidade, muitos anos de vida. E aqui os nossos amigos, Marcelo, que sempre está acompanhando o programa Municípios em Ação, a Gisele Cabral, lá do Rio de Janeiro, fazendo aniversário, felicidade, muitos anos de vida. A Elma Cerqueira, lá do PDT, lá do Rio de Janeiro, fazendo aniversário. O Elias Valente, lá de Nova Aurora, e a Ana Garcia. Então, felicidade, para eles aí. Parabéns a todos. É parabéns. Importante aí. Todos e todas. Quero até aproveitar, Marcelo, hoje, e também com a participação do professor Antônio Augusto Braz, hoje, vários assuntos hoje que nós vamos aqui colocar na nossa bancada, as matérias que hoje estão saltando as páginas de todos os jornais, mas é uma matéria que a gente também, paralelamente, tem que falar, é o problema do Covid, O Covid é uma situação meio conflitante e automaticamente muita gente ainda não usa máscara, está imaginando que com a chegada da vacina, muitas pessoas estão até antecipando, só que a vacina ainda está chegando no Brasil e a maioria dessas vacinas, de Oxford, da própria Cuba está trabalhando em cima disso, a Rússia ainda está em fase de experimento, professor? Sim, querido. Muita gente ainda imaginando, só para ter uma ideia, o mundo todo hoje, nessa data de hoje, já tem 24.663.000 pessoas que tiveram casos confirmados de Covid. Total de recuperados 17.118.000, total de óbito no planeta, 836.363. No Brasil, casos confirmados 3.764.000, total de recuperados 2.947.000, total de óbito já chegamos a 118.726. Nós aqui, sempre antes da chegada até dos entrevistados e tudo, o distanciamento, mas as pessoas ainda não usam máscara, professor Antônio? Elas não usam máscara, elas estão aglomerando, elas estão imaginando que
drama da Covid já foi superado, elas estão esperançosas numa vacina que está sendo testada, e isso pode nos trazer consequências muito graves, né, Renato? Soma-se a irresponsabilidade dos homens públicos, que, em sua maioria, vamos aqui isentar quem tomou providências adequadas, mas em sua maioria, os homens públicos, no caso da Baixada Fluminense, ainda não se convenceram da necessidade de orientar a população no combate a essa pandemia tão cruel. Não é pouca coisa esse número de mortos não, né, meu amigo? A gente tem lamentado pessoas muito próximas da gente, né, Renato? Tem se dito isso, Renato, as pessoas olham para o número, né? São 100 mil pessoas, os números são sempre frios, né, Renato? É verdade. A gente naturalizou a morte, ainda mais aqui na Baixada Fluminense. Só que quando a gente olha no nosso entorno, as pessoas estão perto da gente perdeu muitos amigos, muitas amigas, e a gente está muito tenso com as pessoas que estão perto da gente. Você é filho, tem um pai você é um filho muito amoroso, tem um pai que você cuida, idoso, eu imagino a sua preocupação. 86 anos. Cada um de nós aqui, né, ainda está tenso. Aí eu lamento, né? Lamento que as pessoas, por alguma razão, ainda não retomaram suas preocupações, se é que já tiveram preocupação. Isso tem desdobramento, né? Agora, mais do que nunca, as pessoas que não fizeram o dever de casa, principalmente os governantes, nós ficamos até tristes quando temos que passar essas informações, porque jornalista não inventa fatos, ele relata os fatos, né? Sim. Hoje, o governador, né, foi afastado, o governador Wilson Witson, e isso cria uma situação que já lá atrás a imprensa já estava sinalizando a preocupação, né, e todos esses conflitos envolvendo problema de corrupção na área da saúde. E os hospitais a toque de caixa, né, superfaturamento, uma série de situações, e a população, que é o grande patrão, né, que paga os impostos, em que mantém toda essa máquina, acaba pagando o pato, né? E isso tem um desdobramento. Hoje, em todos os jornais do país, né, o STF, o Supremo Tribunal de Justiça, afasta o governador Whitson do cargo, vice e presidente da LERJ são alvo também de busca e apreensão. Hoje está tudo em matéria, hoje em destaque, né, em função desse desdobramento. O jornal O Dia também já coloca. Isso tudo atrapalha, porque esses fatos já vêm desde o começo da pandemia, hospitais que nem funcionaram, né? Renato, vamos lembrar, né, querido, os últimos governadores do estado do Rio de Janeiro, todos eles ou ainda estão presos ou foram presos, com a única exceção, todos eles, portanto, não, né, com a única exceção da atual deputada federal Benedita da Silva, que foi governadora do estado durante um ano. Todos os demais renderam-se ao esquema de enriquecimento ilícito que dominou o estado do Rio de Janeiro nas últimas décadas, né? E eu tenho dito, Renato, você me conhece como professor, e aqui quando você me convida para comentar, que a cidadania é uma via de duas mãos. A gente vive exigindo, e temos que exigir mesmo, né, do político eleito, em qualquer cargo, que seja responsável, que seja probo, mas é preciso que os eleitores tenham um pouco mais de consciência na hora de buscar o voto, né? Porque o que nos adianta a cada ciclo de eleição a gente se deparar com uma fraude como essa do Witzel? O Witzel, lamentavelmente, foi uma fraude eleito por uma onda de entusiasmo, de moralidade, de moralidade quase histérica, sem se preocupar com as consequências do que pudesse acontecer. Eu espero que o processo de impeachment aconteça de forma correta, que o governador seja dado ao governador o direito de se defender, mas o que a gente vê, para além do governador, para além das crises do Sérgio Cabral, do Antony Garotinho, da Rosinha, o que a gente vê é um grande mecanismo de apropriação dos recursos do estado do Rio de Janeiro, que vem se perpetuando, né, de agora. Isso é histórico, né, Renato? Só que para combater isso, a gente tem que ter um pouco mais de clareza na hora de tomar a decisão do voto.
Dia 15 de novembro está aí, prefeituras serão substituídas, novos prefeitos e novas prefeitas assumirão o cargo. Eu espero que a gente consiga partilhar a esperança de eleger pessoas mais sérias, mais competentes, um pouco mais preocupadas com a gestão pública. Né? Vamos falar de Caxias, mas hoje o Jornal Dia está dando logo de cara, né, que Superior, quem está hoje acordando, né, assistindo o nosso programa Municipalização, o Superior Tribunal de Justiça, né, o STJ afastou o governador Wilson Witson, né, do PSC, do cargo por pelo menos 6 meses. O afastamento foi determinado pelo Benedito Gonçalves, o ministro, né, Benedito Gonçalves, após investigação da Procuradoria-Geral da República, e aponta o envolvimento do Witson em desvio do governo do Estado. O vice-governador Cláudio Castro, também do PSC, que está em Brasília, deve assumir a função. E de acordo com a PGE, desde que assumiu o cargo em janeiro de 2019, o Witson montou uma organização criminosa dentro do governo do Estado. A quadrilha foi dividida em 3 grupos que disputavam o poder, né, do desvio de recursos. Né? Isso está, inclusive, está envolvendo o presidente do PSC, né, o pastor Everaldo, o qual era uma eminência parda, né, que atuava, e aí o Ministério Público, né, ele foi um dos presos, ele deixou sua residência no Recreio de Bandeirantes, na Zona Oeste, por volta das 7h30, chegou a superintendente da Polícia Federal na Zona Portuária às 8h20. E aí também está incluído o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão, também que está apontado. E esse Lucas Tristão, ele, aos meses atrás, ainda dessa situação toda da pandemia, aquela questão da criação do dossiê, né? Isso aí atiçou os deputados, né? Com uma fúria tremenda. Sim. Foi uma acusação muito grave, uma né? inabilidade muito grande do secretário em se colocar adiante, confrontar a Assembleia Legislativa com esse dossiê de intimidação a alguns deputados estaduais, o que trouxe contra o governador Witzel a fúria desses deputados. Né? O jogo político também se baseia nessas disputas de posição. Agora, o que atravessa essas disputas de posição, em que partidos e representantes políticos se colocam de acordo com aquilo que defendem, aquilo que acham correto, lamentavelmente, isso é atravessado por questões jurídicas e policiais. Esse que é o grande problema. Né? Quando o jogo político vira um confronto judicial e criminal, e aí ele perde sua razão de ser. E por que vira um confronto judicial e criminal? Porque, lamentavelmente, eleição após eleição, esses grupos vão se impondo, se perpetuando, legitimados pelo voto, e estando onde estão, vão praticar aquilo que sempre praticaram, que é o enriquecimento ilícito, né, o distanciamento com as práticas da boa governança pública. E aí, de tempos em tempos, a gente precisa da PGR, precisa do Ministério Público, precisa de uma ação de caráter policial para dar conta disso. Agora, acaba sendo quase enxugar gelo, não é verdade, Rosivaldo? Acaba sendo quase enxugar gelo, porque você remete uma ação policial com essa amplitude, com essa gravidade. Daqui a um ciclo de eleição, daqui a 2 anos, novamente um ciclo de eleição voltada para eleger presidente da República, governador. Se a gente não tomar cuidado, se a cidadania do Estado do Rio de Janeiro não tomar cuidado, você vai eleger novamente pessoas com o mesmo perfil. É aquele papo, né, Renato? A nova política, vamos eleger o novo. Mas o que é o novo? O novo talvez seja o correto, né, que tenha sido praticado de forma tão pouco praticado, que é a boa relação com a gestão pública. Né? E aí vem aquela generalização perigosa, Oswaldo, Marcelo e Renato. Todo político é ladrão. Isso é muito perigoso falar isso, pelo amor de Deus, é perigoso demais. Quando você generaliza, você se indispõe de escolher. Se todo mundo é ladrão, eu não vou escolher. Ao fazer isso, né, o bom candidato, aquele que pretende ter uma boa gestão, um bom mandato legislativo, ele fica impedido de alçar esses mandatos, visto que o senso comum do eleitor considera todos bandidos e todos ladrões. A gente precisa caminhar na direção da melhor representação. Essas situações todas que estão ocorrendo, por exemplo, o TRE vai ter que mudar a maneira de conduzir essas eleições, até por causa da questão da pandemia. E nós aqui temos recebido muitas denúncias
que o processo político ele sempre fica contaminado, porque nos locais de grande concentração de votação, a boca de urna se faz-se bairro, faz-se festa, faz-se entrega de churrasco, cerveja e a boca de urna. Com essa questão todinha da pandemia, você acha que tudo que está havendo dessas mudanças, dessas transformações, o processo pode ser mais democrático, mais transparente, em que esses grupos, né, igual você coloca, que sempre participa da política, sempre está patrocinando essas candidaturas, eles vão recuar? Eu não sei se recuar, mas vão ter que se reinventar. E o bom candidato, os partidos que se apresentam de forma correta na eleição, eles também vão ter que encontrar uma outra fórmula. É tudo muito novo, né? A pandemia nos colocou num processo eleitoral, político-eleitoral, bastante diferente. Os próprios tribunais eleitorais estão ainda estudando um mecanismo de eleição. A proposta, inclusive, da eleição em 2 dias, há uma proposta de o horário eleitoral ser esticado para evitar aglomeração e evitar a aglomeração talvez dificulte a mercantilização do voto, que é o que você está falando, né? Uma das formas mais eficientes de comprar voto é fazer a tal boca de urna, né? Você pode comprar tanto financeiramente como fazer um convencimento direto ao eleitor que sai de casa sem a mínima intenção de votar. Os estudos afirmam, Renato, você sabe disso, você é um homem inteiro nessa discussão, o Zivaldo também está aqui conosco no estúdio, e Marcelo, os estudos afirmam que os votos para os candidatos de vereador, pelo menos 40% a 50% desses votos se decidem no dia da eleição. Quer dizer, o cidadão, o homem e a mulher, eleitora, ele sai de casa sem saber em quem ele vai votar para vereador. E aí o trabalho de boca de urna, que é ilegal, né, tanto de convencimento e quanto mais de compra do voto, ele é ilegal, ele acaba decidindo. Como a pandemia mudou um pouco isso, talvez esse processo tenha que ser reinventado para o bem e para o mal, né? É uma eleição absolutamente nova, marcada pela tragédia da pandemia, e eu espero que a gente consiga evitar as aglomerações, né? Porque, de fato, né, um dia de eleição importante, fundamental, ter adiado a eleição 30 dias para 15 de novembro, eu acho que foi importante, para tentar conter, minimizar a pandemia, mas o dia vai ser um dia muito tenso para quem está preocupado com a questão da pandemia e quem está preocupado com a democracia e com as representações republicanas. Tem sido e vai ser um processo muito diferente. Eu quero aproveitar, né, registrar aqui uma grande quantidade de pessoas que estão acompanhando a nossa programação. Eu quero mandar um abraço, né? Nós vamos dar um rápido intervalo para o programa Município em Ação na TV Metropolitana, canal 2 da NET, e voltamos, mas continuamos aqui na live. É rapidinho, voltamos já. Bem, estamos na live, né? Continuamos ainda no programa e voltamos. Se você quiser acompanhar toda a nossa gravação, acompanhar a entrevista, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET, a partir das 21 horas, né? E vai poder acompanhar aqui, interagir. Se você quiser participar, aí você também pode participar através do nosso blog. Tem um formulário, programa Municípios em Ação.blogspot.com.br. Professor Antônio Augusto, né? E a tua vida sempre foi dedicada à questão da cultura e da história. Mas antes disso, eu quero aqui registrar a presença, acompanhando conosco, Silva Neto, lá de Ninópolis, acompanhando a nossa programação, o Gerson Brito, lá de Nova Iguaçu, a professora Sueli Ribeiro, né, lá de Nova Iguaçu, acompanhando, o Marrone, lá de Belford Roxo, né, do Negril, o Valdir Cavalcante, do IBGE, o Joel Martins, lá de Queimado, o Rubem Lima também, lá de Queimado, acompanhando a programação. Isso é importante porque através dessas pessoas, elas nos dão a nossa audiência. Quero mandar um abraço também para o Rosivaldo, lá do Lote 15, né, ligadinho na nossa programação, o Darcy Cardoso, né, e quero até aproveitar, ele está em Bom Jesus da Papuã, teve um probleminha, né, passou mal súbito, ficou uns tempos aí em um hospital, e a esposa dele, a Miriam, mandou dizer que ele já
estava se recuperando. Darcy, a gente torce aí para que você possa se recuperar e pare de fumar, né? Porque o grande problema de quem fuma, pelo amor de Deus, é complicado isso, Darcy. Ele é fluminense, né? Então, aí mais um apelo para todos os fluminenses, pedir para o Darcy parar de fumar. Mandar um abraço também ao Marcelo Vargas, o Beto Matos lá do Rio, e o Paulo Marajoara e o Lula Rodrigues. Professor, há um mês atrás, você passou para nós a questão da importância do Fundo da Cultura. Eu acompanhei muitas das vezes através do trabalho documentário. Nós fomos em Tiradentes, já fomos lá em um local chamado São Marcos, que eu nem conhecia, né? E fiquei assim, quero até fazer um apelo para que as pessoas, do qual o professor vai falar agora, comece a conhecer o seu bairro, né? Conhecer seu município, seu estado, porque tem muita coisa bacana aí. O estado liberou 3 bilhões para a cultura, né? Então aqui nós conseguimos botar, inclusive num blog, a relação dos 92 municípios. Isso foi uma grande conquista, né? Para quem trabalha com a cultura e quem trabalha com a história, né? De fato, a gente tem falado muito sobre isso, né, Renato? Nos últimos 2 encontros a gente se dedicou a abordar esse momento onde recursos vão irrigar o setor cultural, e são recursos que foram constituídos a partir da Lei Aldir Blanc, que é uma conquista de todo o movimento cultural brasileiro, fluminense, baixadense, né? Toda a rede de fazedores de cultura do Brasil, em diálogo com os mandatos representativos, né? Quero destacar aqui o mandato de Benedita da Silva, o mandato de Jandira Fegali, o mandato de Alessandro Molon, o mandato de Marcelo Freixo, o mandato de Glauber Braga, diversos mandatos que se somaram na construção desse projeto de irrigação do setor cultural que foi devastado pela pandemia. O setor cultural é aglutinador, o setor cultural necessariamente é da soma de pessoas e de esforços. Quando a pandemia se instalou, o setor cultural foi o primeiro a perder, assim como o setor de turismo, né? Eu estava falando aqui de algumas experiências de turismo patrimonial, que também foi devastado, e aí se fez necessário a constituição de fundos emergenciais para garantir o trabalhador e a trabalhadora da cultura do Brasil, do estado do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense e de Duque de Caxias, onde eu vivo, terem seus proventos e poderem sobreviver esse momento duro. A lei foi aprovada, os endossos necessários do Ministério da Economia para que os recursos chegassem até os estados e aos municípios já foi feito, a regulamentação está sendo processada, e esses recursos advindos da Lei Aldir Blanc, que aqui no estado do Rio de Janeiro dividem-se em 100 milhões para o estado e 100 milhões a serem distribuídos nos 92 municípios, eles precisam, vou repetir, a gente está falando muito disso, né, Renato? Eles necessariamente precisam ser acompanhados pela sociedade civil, pelo trabalhador e pelo trabalhador da cultura. A lei exige isso. Esses recursos não serão gerenciados pura e simplesmente pelos governos estadual e municipais. Esses recursos entram nas contas dos fundos municipais de cultura, onde existirem em Caxias. Depois de muita luta, esse fundo foi constituído já há alguns anos, depois de um esforço muito grande da comunidade cultural duque caxiense, da qual modestamente eu faço parte, e esses recursos entrando nos fundos municipais de cultura ou em fundos correlatos em cada município, quando esse fundo municipal de cultura não existir, ele precisa, ao ser distribuído com critérios muito democráticos e muito sérios, ele precisa desse acompanhamento desses comitês populares. Eu espero que aqui em Nova Iguaçu, em Belfor Roxo, São João do Meriti, em Duque de Caxias tenha acompanhado, isso tenha acontecido com muito esforço, que isso se processe, porque se esse dinheiro não for administrado com essas preocupações, ele não pode ser gasto. E ele precisa ser gasto até 31 de dezembro, então ele volta para o Tesouro Nacional. E, lamentavelmente, o governo federal não faz muita força para que isso se... Ao contrário, o governo federal ele teve que ceder a disponibilidade desses recursos. Isso não foi uma iniciativa do governo federal. O governo federal vê com muito maus olhos as práticas culturais, né? Uma deformação
desse bloco de poder que assume o governo federal. Quando o setor cultural brasileiro mobiliza pelo menos 5 milhões de famílias, eu já falei isso aqui, né, Renato? É uma das, entre aspas, indústrias mais potentes do Brasil, que gera muito emprego, muita renda, e a gente lamenta, né, Renato, eu e você, que aqui na Baixada Fluminense, do gigantesco potencial cultural que tem aqui, na música, nas artes, na pintura, na escultura, no circo, nas práticas tradicionais da capoeira, nos fazedores de cultura de uma maneira geral. Na moda. Como é que a Baixada Fluminense, que é muito rica, né, de possibilidades culturais, como é que os gestores municipais e as câmaras municipais ainda não conseguiram potencializar isso? Porque a gestão cultural, ela é muito específica, Renato. O gestor cultural não precisa inventar nada, ele não precisa produzir nada. O que ele precisa, com habilidade, é equacionar, fazer uma concertação para que esses movimentos culturais que são independentes, autônomos do governo, eles possam ganhar fôlego. Eles possam, ao ganhar fôlego, cumprir seu papel antropológico, que é garantir identidade, e cumprir o seu papel econômico, que é garantir sobrevivência e proventos. E a Lei Aldir Blanc, então, é isso. 3 bilhões distribuídos para um país inteiro, 5 mil municípios, e aqui na Baixada Fluminense recursos muito substanciais. Lembra aqui de Cabeça de Caxias, 5 milhões e meio, aqui, né? Alguns outros que a gente elencou, e vamos repetir, né? Belfor Roxo, 3 milhões. Quando é que Belfor Roxo recebeu 3 milhões para serem aplicados no setor cultural? Eu vou dizer quando, né? Nunca. É verdade. Né? E esses valores precisam necessariamente ser gastos até dezembro. Em 3 direções, para a gente ir para uma outra pauta, Renato. A renda emergencial para o trabalhador da cultura, espelhado na renda emergencial para o trabalhador em geral, 3 cotas de R$600 para o trabalhador da cultura. Como é que é isso? A gente já conversou, né, Renato? Um cadastro municipal vai identificar esses trabalhadores de cultura e eles vão estar aptos a receber esse recurso, né? Através do financiamento das instituições culturais, e aí não são instituições públicas. Esse recurso, por exemplo, não pode ser usado pelos governos para fazer obras, por mais relevantes que elas sejam, mas elas não podem. Esse financiamento das instituições culturais. A gente estava falando do circo na última reunião, né, Renato? Verdade. Do sofrimento dos trabalhadores e trabalhadoras de circo aqui na última bate-papo que a gente teve. Então, os circos, eles podem se habilitar a receber cotas de 3 mil, 6 mil ou 10 mil reais a partir dos mecanismos da lei. E também por editais. Aí o edital, ele vem tanto pelo município quanto pelo Estado. Os 100 milhões destinados ao Estado, Renato, eles vão ser levados até o trabalhador da cultura do Estado do Rio de Janeiro através de editais. Se abre um edital, os que se habilitem a disputar esse edital terão, caso possam dar conta daquilo necessário, a oferir esses recursos. Então é um mecanismo muito interessante, muito democrático, muito plural, muito pulverizado, que a gente tem que acompanhar. E aí, desculpa, Renato, hoje eu estou falando pra caramba, né? A gente está falando de um provento, que é o fundo advindo da Lei Aldir Blanc. Mas hoje os municípios também têm suas obrigações. Cada município tem seu orçamento de cultura. Tem que participar, né? Se não tem seu orçamento de cultura, tem que ter. Lá em Caxias, por exemplo, antes mesmo dos recursos da Lei Aldir Blanc, por um esforço muito grande feito pela comunidade cultural, e manda aqui um abraço para o Conselho Municipal de Políticas Públicas de Duque de Caxias, a gente conseguiu fazer, aprovar e já garantir e já executar um provento advindo de uma lei municipal que a gente chamou para homenagear um grande amigo nosso, de Lei Paulo Ramos, que eram recursos do próprio Fundo Municipal de Caxias. Ele é um artista plástico, né? Faleceu, lamentavelmente, uma pessoa maravilhosa, um artista plástico maravilhoso, uma outra tradição riquíssima da Baixada Fluminense, das tradições estéticas da Baixada, da escultura, da pintura. Paulo Ramos é um representante dessa rica tradição que lamentavelmente nos deixou. A gente homenageou ele com a lei. Então você tem recursos do município, recursos do fundo municipal de cada município e agora recursos vindos da Lei Aldir Blanc. Quero lembrar, no orçamento de cada município, pega o orçamento do seu município, tem lá uma chancela para a cultura. Por que ela não foi executada? Ela tem que ser executada, né? Eu até publiquei no blog, né, a relação dos 92 municípios, tem muita gente que não coloca. Eu queria até que o senhor pudesse repetir aqui os municípios e os valores, né? Porque todo mundo já está me pedindo aqui, aí
Então vamos lá, destinou-se, através de critérios que a gente já discutiu, mas vocês podem procurar na internet, junto aos sites especializados e os sites de notícia cultural, 2 critérios foram constituídos para a distribuição desses recursos no Brasil inteiro. Então, o Estado do Rio de Janeiro, 50% do que advém para o Rio de Janeiro, metade fica com o Estado e outra metade é distribuída para os municípios. Dessa metade distribuída aos municípios, aqui na Baixada configurou-se mais ou menos isso. Na Belfor Roxo, 3 milhões, não é isso, Renato? Isso. Duque de Caxias, 5 milhões e meio. Nova Iguaçu, 5 milhões. São João do Meriti, 3 milhões. Japeri, 700 mil reais. Nilópolis, 1 milhão e 100 mil reais. Guapimirim, 420 mil reais. Olha, esses municípios estão sofridos, né? De arrecadação menor, como Guapimirim, como Japeri. Que diferença fará para o trabalhador de cultura desses municípios esses recursos? Ajuda muito. Magé, 1 milhão e 600 mil. Paracambi, 370 mil. Queimados, 1 milhão. Mesquita, 1 milhão e 300. Itaguaí, 890 mil. Seropédica, 570 mil. E aí a gente, né, por uma questão emocional, estava aqui um convidado nosso no Noroeste Fluminense, a gente naquele momento selecionou 2 municípios que para mim são assim, muito queridos, porque a minha família vem de lá, do pequeno, mais bravo município de Laje do Muriaé, que vai receber 63 mil reais, e o município de Itapiruna, vizinho de Laje do Muriaé. Laje do Muriaé emancipou-se de Itapiruna, né? Tornou-se município um ano depois que eu nasci. Eu nasci em 63 e Laje do Muriaé tornou-se município em 64. De 63 para 64, na verdade. E aí, em Itapiruna, 700 mil reais. Mas como o Renato bem disse no blog do programa, né, Renato? Exato. A gente tem a relação de todos os municípios. 92. E quero alertar novamente ao trabalhador da cultura, ao militante cultural, ao homem dedicado às questões da cidadania no Estado do Rio de Janeiro, o homem e a mulher, que se dediquem a vigiar, controlar e ajudar a administrar esses recursos. Porque se não houver esse acompanhamento de um comitê popular, de um conselho municipal, esses recursos não podem ser gastos. E aí, lamentavelmente, voltam ao governo federal. Aí que vai ser dura a pena. Eu queria até chamar a atenção às pessoas que poderão receber pontos e pontões de cultura, né? Isso quando fala pontões, são onde... Os pontos e os pontões de cultura são um programa que advém da gestão do governo Lula, em particular da gestão do ministro da Cultura, Gilberto Gil, que é a configuração, a qualificação de atividades culturais no Brasil inteiro como pontos de cultura ou pontões de cultura que receberam e agora receberão recursos para sua manutenção. É uma qualificação que foi destinada a várias manifestações e espaços culturais no Brasil inteiro, dentro de um programa federal chamado Mais Cultura, que naquele momento ajudou a prover esses pontões. Então, os pontos de memória também. Por exemplo, lugares que trabalham com a história, com o patrimônio e com a memória, foram classificados como pontos de memória. Teatros independentes também vão ser contemplados. O importante, a expressão independente, Renato, significa o seguinte, né? Uma das coisas que mais atrapalha o homem e a mulher que lidam com cultura é a burocratização. Então, por exemplo, os recursos da Lei Aldir Blanc, eles serão destinados a essas instituições como teatros independentes, não necessariamente oficiais, quer dizer, você não precisa ter um CNPJ para você ter direito a esse recurso. Você precisa provar que você funciona. Nesse tal levantamento que os municípios têm que fazer, o teatro independente, por exemplo, um teatro de rua, um teatro de uma comunidade, um teatro que não tem uma configuração oficial via CNPJ, ele tem que provar no cadastro municipal que ele funciona. Com notícias, com depoimentos, com documentos, e aí ele estará, digamos assim, predestinado a receber. Escola de música, de capoeira, de artes e estúdio também, e companhia de escola de dança também estão contempladas, não é isso? Circo, cineclubes, centros culturais, casa de cultura, centro de tradições regionais, museus comunitários, né? Centro de memória e patrimônio, biblioteca comunitária, espaços culturais de comunidade também indígena, centro artístico e culturais afrodescendentes e comunidade quilombola e espaços de povo e comunidades tradicionais. Então a Lei Aldir Blanc, ela ampliou muito o leque. Ela foi constituída por essa grande coletividade cultural do Brasil. É muito rico isso, Renato. A gente tem que aprender a trazer isso para as gestões municipais. Tá bom. Esse é o programa Municípios em Ação. Nós vamos dar um rápido intervalo para a TV Metropolitana, Canal 2. Voltamos já. Continua.
programação, né? Estamos de volta aí para a TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET, a partir das 21 horas. Professor, Antônio Augusto Braz, saiu uma matéria hoje que representa toda a importância que está sendo colocada agora. Lá nos Estados Unidos, né, a capital, Hollywood, Alice Braga, que é a irmã da Sônia Braga, ela abre uma nova era de latino-americano com super-heróis em Hollywood, né? Gosta de super-heróis? Gosto. Eu também gosto muito disso. Tem uma coleção de quadrinhos lá, riquíssima. Quase 3.000 quadrinhos. Olha como é que é a importância, a cultura, tanto para dar visibilidade ao Agora, eu não local. sei se a Alice Braga é irmã da Sônia Braga, não. Sim. Para mim isso é uma novidade. A atriz brasileira mais bem sucedida em Hollywood, Alice Braga, lidera a primeira grande safra de super-herói latino-americano. No cinema, ao interpretar a médica Cecília Reis em Os Novos Mutantes, um mix da fantasia das histórias em quadrinho com um toque de terror. Foi uma linda experiência, segundo ela, estou cheia de projetos maravilhosos de super-herói. Ela, inclusive, fez aquele filme A Lenda, né? Sim. Que estava acontecendo aquela epidemia com o planeta, né? Os zumbis. E ela agora, como super-herói brasileira, primeira super-herói brasileira. Tá vendo? Estamos progredindo, né? Cultura, né? E aí a gente remete para um setor cultural muito importante, que é o cinema, que são as artes visuais, em particular o cinema. E como é que, por exemplo, aqui na Baixada Fluminense, em Caxias, em Belford Roxo, como é que isso se apresenta do ponto de vista de um setor muito importante, são os cineclubes. O Renato, quando ele fez a lista ali dos setores agraciados com os recursos da Lei Aldir Blanc, ele citou o cineclube. Como é que a tradição de cineclube é importante aqui na Baixada Fluminense, né, Renato? Lá em Caxias a gente tem o Mate Mangu, que não é de hoje que ele se constitui, mas aqui na Baixada Fluminense a gente tem várias experiências de cineclubismo, o que reforça a importância do cinema como uma arte de lazer, mas também de informação, né? A chegada de atores e atrizes brasileiros no centro da produção de cinema mundial, que é Hollywood, para esses blockbusters, né? Para esses grandes filmes de ação, eles nos sinalizam para a importância do cinema como setor cultural importante e para a pulverização dessa prática. A prática do cinema, ver bons filmes, produzir bons filmes. Hoje em dia, os equipamentos digitais têm uma certa facilidade de acesso até nas escolas, né? Então, trabalhar a linguagem do cinema para conhecer a Baixada Fluminense, conhecer Duque de Caxias, conhecer a realidade de cada um, só demonstra o quanto é importante como arte e como formação. Eu chamo até a atenção para uma questão. Eu assisti aquele filme Tropa de Elite. Sim, o Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2. Parece que estavam prevendo o futuro, né? Era o presente prevendo o futuro. A arte é tão importante que ela constrói na cabeça da população a visão de realidade do dia a dia, né? Sim. A arte, por conta dela, a expressão cultural como um todo, ela tem um papel na formação do indivíduo, na formação da personalidade e da identidade, que é o papel de desconstruir e nos obrigar a reconstruir, né? A arte e a cultura são provocativas, né? Elas fazem a gente pensar, a gente refletir, né? Quando você citou um filme, por exemplo, vou citar outro, Contágio, um filme que foi produzido há uns 3 anos atrás, que ao assistir esse filme você vê o quadro da pandemia da Covid agora, exatamente, quem não assistiu pega para assistir. É um filme produzido também no cinema americano, mas ele fala toda a trajetória da chegada de um vírus novo no planeta, das mortes consequentes a esse vírus e do esforço da comunidade científica mundial, em particular o OMC, e, por outro lado, os fanatismos de alguns grupos que tentam combater o tal vírus a partir de propostas que não são nada adequadas, inclusive com remédios salvadores. Parece que o filme anteviu a Covid. Mas por que isso aconteceu? Esse filme foi produzido como uma espécie de didatização de uma possível pandemia. Quando o filme foi produzido, ele foi incentivado e financiado por aqueles que se preocupavam que se algum dia enfrentaríamos uma pandemia com aquela dimensão. Então, essas antecipações que esses filmes promovem, elas são baseadas em reflexões anteriores. As pessoas imaginam um futuro em utopia ou em distopia e propõem, através da linguagem do cinema, que esse futuro seja apresentado de forma didática ou de forma provocativa. Eu gosto muito do caráter provocativo da cultura. Ela desarruma um pouco a nossa realidade para que a gente se obrigue a arrumá-la de novo e aí construir e pensar coisas diferentes. Agora, professor Antônio Augusto Braz, você é pretenso
isso, candidato a vereador, né? Tenho essa intenção, né? Motivado por vários amigos, inclusive por você, né? E quero dizer que eu nunca tive esse desejo, sempre tive uma carreira acadêmica, você sabe, né, Renato? Assim, me ajudou muito na tentativa de reconstrução da FEUDUC a partir de 2012. Eu sou orgulhoso filho da FEUDUC, cheguei lá em 83, tornei-me professor universitário dentro da faculdade, ajudei a formar dezenas e centenas de professores de história, dialoguei com a geografia, com a literatura na FEUDUC, depois fui trabalhar na Unigran Rio. Nesse processo me apaixonei pela questão do patrimônio na cidade, em diálogo com gente muito querida, como a professora Marlúcia Santos de Souza, o professor Alexandre Marques, o professor Nelson Bezerra e outros tantos. Só que nesse meu processo de construção profissional e intelectual, eu sempre tive muito cuidado com a questão do debate político, das representações, apoiei diversos esforços de eleição de pessoas que eu considerei importantes, vindo de partidos de esquerda, fui militante do Partido dos Trabalhadores, fui militante do partido do PSOL e sempre me empenhei, sempre achei muito sério, como professor, sempre dizia para os meus alunos, desde o ensino fundamental até o ensino superior, da seriedade da representação política, da seriedade do voto, da necessidade do voto responsável, mas nunca me interessei em ser candidato, apesar de vários convites. Não, professor, só que agora, Renato, a conjuntura nacional e mundial, a gente tem uma eleição agora nos Estados Unidos que é central, né? Derrotar Donald Trump é central para o humanismo mundial, e eu acabei sendo, digamos assim, levado a essa tarefa, né? Eu quero dizer para você que ela está sendo prazerosa, porque eu sempre atuei politicamente como intelectual, agora pretendo atuar politicamente como candidato, estou na condição de pré-candidato, a convenção... Qual partido? É o Partido Socialista Brasileiro, o PSB. E o que me... Duque de Caxias. Duque de Caxias. E o que me levou a aceitar o convite do PSB? Uma reorientação que o PSB a nível nacional está se propondo, se colocando numa posição muito confortável para mim, que é a centro-esquerda. Isso me deixa muito confortável. E a representatividade de algumas lideranças nacionais e municipais que me convenceram a abraçar esse projeto, em particular o deputado federal Alessandro Molon. Tivemos uma boa conversa. Muito combativo, né? Muito combativo, muito sério. E em Duque de Caxias, Renato, uma pessoa que você conhece, e a cidade de Duque de Caxias deve muito, respeita muito, é um pré-candidato a prefeito de Duque de Caxias, que retornou à vida política, motivado também pelo desejo de enfrentar a atual conjuntura em que a extrema-direita se afirma, que é o ex-vereador José Zumba, um vereador de 2 mandatos em Caxias, atual presidente municipal do PSB, muito respeitado na cidade, que já um ancião, uma pessoa de idade, mas ele corajosamente se lança como pré-candidato a prefeito da cidade. A cidade tem ficado muito feliz com essa possibilidade. Então, essa reorientação do PSB e a liderança moral, em particular dessas duas, Carlos Siqueira também, que é o presidente nacional do PSB, que eu já tinha acompanhado como político e como liderança partidária, e agora mais próximo, mas em particular, né, a liderança moral e política de Alessandro Molon e de José Zumba me convenceram a aceitar, e o incentivo de todos vocês, amigos e amigas, que carinhosamente têm me incentivado, né? Mas tudo vai se definir, evidentemente, na convenção municipal, que está programada para ser na segunda quinzena de setembro, na segunda semana de setembro, onde a ideia de ser candidato vai se materializar ou não. Mas a gente está muito animado. Entendi. Eu preciso fazer uma seguinte pergunta. Antes de perguntar... Ela vai perguntar para que time que eu torço, não, porque agora eu vou virar candidato, eu não posso ficar falando, mas eu vou falar, eu torço por... Existe uma pergunta de praxe aqui do programa Municípios em Ação, e que eu vou ela integrar numa só. Por que e para que você quer ser vereador? Mas antes de você responder, ontem nós assistimos de manhã cedo um tiroteio gigantesco em que tomou conta do Brasil, né? Um cenário, vamos dizer assim, macabro, de bala achada, bala perdida, de sequestro, a polícia, um confronto geral. Eu estava vendo a sua ficha, você trabalhou com horário integral na implantação dos CIEPs. Sim. Como
resolve esse problema da violência, no qual a comunidade que ela vai morar, né, nesses locais em busca de ter qualidade de vida, né, de ter uma maneira de poder criar a sua família, ser feliz, poder curtir ali no bairro. Automaticamente é como se a criminalidade ficasse no outro lugar e nessas comunidades virar um campo de Gaza, né? Igual está ocorrendo lá no Líbano. Na sua visão, como é que resolve isso? A comparação com o Líbano é exemplar. Morre-se mais na Baixada Fluminense por ano do que se morre nas guerras do Oriente Médio por ano. É impressionante, né? No Brasil, então, essa comparação é brutal, né? As mortes violentas no Brasil, elas são em muito superiores às mortes que se dão em campos de guerra. No Afeganistão, no Oriente Médio. E nós naturalizamos isso, né, Renato? Em particular, a gente que foi nascido e criado aqui na Baixada Fluminense. A gente assistiu tanta violência, tanto descaso, tanta desigualdade, tanto desprezo, que a gente, lamentavelmente, acabou naturalizando. Né? A desigualdade social produz a possibilidade de oferecer à criminalidade, em particular ao tráfico, uma, entre aspas, mão de obra derivada dos jovens, em particular dos meninos negros, que se associam ao tráfico em busca de uma, entre aspas, qualidade de vida. Tem uma crítica moral aí. Nós somos trabalhadores, nossas famílias são humildes e a formação moral que as nossas famílias nos deu nos impediu de ser cooptados pelo tráfico. Tem uma questão moral aí que eu não descarto essa questão moral. Mas há uma pressão social muito grande sobre a população mais humilde, a população mais simples. Né? O mercado oferece todo tipo de facilidade e de identidade de consumo, e o jovem negro e a menina negro, mestiço, pobre da periferia da Baixada Fluminense não tem a possibilidade de alçar esses recursos por caminhos do mercado de trabalho. E aí viram alvo fácil da cooptação pelo tráfico. Né? O comércio de entorpecentes no mundo e no Brasil, ele é muito volumoso. Né? Movimenta-se muitas fortunas. E as facções e os grupos criminosos que trabalham, que operam essa ação criminosa, eles lidam com muitos recursos. Só que na ponta, lá na boca de fumo, nos locais de disputa dessas bocas de fumo, quem está diante da violência são esses meninos e meninas negras, em particular meninos cooptados pelo tráfico, e a população, de uma maneira geral, que somos nós que ficam no meio disso. No confronto da polícia com o tráfico, a gente se vê diante disso. Então, é uma equação que tem que se resolver reduzindo a desigualdade social, reduzindo mesmo, trabalhando pesadamente para reduzir a desigualdade social e olhar para a questão da criminalização do tráfico, do consumo de entorpecentes, de uma maneira mais responsável. A guerra contra as drogas tem produzido muitas mortes, tem alimentado a indústria da corrupção, tem alimentado a indústria das armas e tem matado muita gente na ponta. Porque os grandes e pesados traficantes que movimentam as redes de tráfico mundial, essas pessoas tornam-se milionárias e fazem parte da elite mundial. Então a questão da violência associada ao tráfico, que leva a essas violências cotidianas, como a gente viu ontem, e tão comuns na Baixada, quantas vezes, Renato, você é morador de Areia Branca, quantas vezes você deve ter assistido na Areia Branca as violências se sucedendo em relação ao crime, ao tráfico? Eu sou nascido e criado em Dr. Laureano Duque de Caxias, quantas vezes eu assisti ali? Né? E as contraposições que a sociedade constrói em relação à violência, que permite, por exemplo, a emergência das milícias. Para algumas pessoas, eu lembro que César Maia, quando era prefeito do Rio, pai de Rodrigo Maia, hoje presidente da Câmara, César Maia, quando era prefeito do Rio, ele abraçou as milícias como uma solução. Eu não estou inventando, não. Tem quem fala dele dizendo isso. Né? E, então, essas contraposições à violência, que são constituídas de uma forma, uma resposta imediata da população, acabam aumentando a tensão, aumentando as práticas de violência. Você citou o filme, né? Tropa de Elite. Tropa de Elite, o Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2 trabalha com muita clarividência essa questão de como é que nós todos somos sequestrados por essa violência cotidiana. Enfrentar isso é complicado, é difícil, mas é necessário, senão a gente vai ficar
né, assistindo às mortes e às crises. Eu quero até registrar o Virgílio Souza, né, interagindo. Segundo ele, o município, nosso vizinho, merece um gestor sério, total apoio à municipalidade e à qualidade na gestão. Obrigado aí, Virgílio, pela participação. Quero mandar um abraço para o Virgílio, que é nosso companheiro de PSB lá em Duque de Caxias. Abração, Virgílio. Agora, professor Antônio Augusto Braz, por que e para quê? O que vai ser a tua participação na política? Porque para atender a ansiedade minha e das pessoas que estão em meu entorno em relação ao confronto político necessário para tentar fazer o Brasil voltar ao caminho da democracia. Esse é o porquê. Quero ser candidato e quero ser eleito ao cargo de vereador em Duque de Caxias, porque eu acho que é uma tarefa política que todo intelectual, que todo cidadão que ama o seu país precisa executar diante do trágico quadro de naturalização das práticas da extrema-direita. É para enfrentar a extrema-direita dentro das possibilidades que a gente tem que construir. Agora, para quê, né, Renato? Para que serve um vereador, né? Para que serve um vereador? O Rosivaldo está aqui, é um experiente nessa trajetória. Para que serve um vereador? Alguém dirá, ele serve para poder tapar os buracos da rua nos meses que antecedem a eleição. Alguém dirá, ele serve para intermediar a consulta que a minha família tem que fazer no posto de saúde em tal lugar. Porque é isso que tem sido feito, né? Os mandatos de vereador, Baixada Fluminense, história adentro, têm servido para legitimar essas práticas assistencialistas. Mas tem duas razões clássicas, né? A gente que estuda isso, que acompanha isso com seriedade, duas funções clássicas que um vereador precisa e necessita fazer. Uma fundamental é da fiscalização do executivo. Está lá. Todo manual de política que a gente abre, a gente vê qual é a função do legislativo: vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, no caso de vereador. Fiscalizar o executivo. Então, ao ser eleito, né, ao receber os votos, você está sendo legitimado política e juridicamente para essa função. Essa é uma das funções. A outra função clássica de um vereador é legislar. Quer dizer, produzir leis que seriam necessárias para potencializar a vida menos dura daquela cidade na qual você foi eleito. Então são duas respostas clássicas e acadêmicas. Entre elas tem uma coisa muito importante que poucos mandatos têm feito e a gente tem que fazer. Nós temos que intermediar as tensões da sociedade municipal com o poder público. E temos que pedagogizar o poder público em relação à sociedade municipal. Os nossos companheiros, os nossos amigos moradores da nossa cidade não compreendem os mecanismos da gestão municipal. Um vereador tem essa obrigação. Ele tem essa obrigação de ser um professor para a cidade, ensinar a cidade o que é a gestão municipal. Hoje parece que todos os, entre aspas, com exceções, os vereadores são empregados do prefeito, parece que ou se adapta a essa postura que não é uma postura boa. Esse é o programa Municípios em Ação. Nós vamos dar um rápido intervalo e as considerações finais hoje com a participação do professor Antônio Augusto Braz, pré-candidato a vereador lá do município de Caxias pelo PSB. Voltamos já. Vamos ainda ao vivo e a cores da nossa programação e queria agradecer sua participação aqui conosco. Vamos aguardar agora as convenções e gostaria das suas considerações finais. Quero te agradecer a todo mundo do Municípios em Ação. Estou vendo aqui os meninos e meninas, eu estou transmitindo na minha página também, Antônio Augusto Braz. Tem vários amigos aqui mandando recado, como eu estou aqui conversando com você, eu não consigo atendê-los, mas depois vou atender. Quero agradecer ao Marcelo, ao Rosivaldo, meu amigo que está aqui nos assistindo. E quero dizer que ser vereador ou ser prefeito na Baixada Fluminense é enfrentar desafios gigantescos que podem ser superados por uma prática coletiva e política séria. Tem três coisas que eu acho que a gente tem que trabalhar pesadamente aqui na Baixada Fluminense, entre todos os problemas que a gente enfrenta. Elas estão no âmbito da cultura, né? A riqueza cultural de Duque de Caxias da Baixada tem que ser potencializada.
mandatos de vereador e governos municipais têm que trabalhar pesadamente nessa direção. A educação, você citou, né, Renato, a minha experiência na implementação dos ginásios públicos, eu aprendi, eu não era um cargo de direção, eu estava ali num cargo intermediário e aprendi muito aquela experiência maravilhosa da escola integral. Alguém dirá, mas como fazer escola integral? Os prédios são caros, Brizola falava muito isso, né? Todo mundo diz que educação é cara, né? Mas que seja caro, né? Mas tem experiências que contemplam isso. Cara, é presídio. Aqui em Nova Iguaçu, Renato, no governo de Lindenberg, com todos os problemas que as pessoas podem apontar, eu tenho muito respeito pelo ex-senador, a gente teve uma experiência educacional muito interessante aqui, um negócio chamado, eu já falei isso com você, acho que era um dia para a gente conversar sobre isso, um negócio chamado escola bairro, já ouviu falar nisso? Já. Então você tem a escola de manhã, de tarde o menino faz contraturno, mas faz contraturno na escola não, mas a escola é pequena, não dá para ele, ele faz nos equipamentos culturais que estão em volta da escola, nas academias, nas bibliotecas, nas rodas de capoeira. Que olha que coisa bacana. Então o menino estuda de manhã e de tarde ele está envolvido com a formação educacional e cultural no seu próprio bairro. Olha que você não precisa construir. O ideal seria construir prédios como os ginásios públicos e CEPs. Mas se o município eu acho que não pode construir, que ele examine essa possibilidade. Você mantém a criança ali o dia inteiro, né, ocupado com boa alimentação. E o terceiro item, para a gente encerrar aqui e mandar um grande abraço para todo mundo, que é uma coisa que a gente naturaliza, é a questão do meio ambiente. A Baixada Fluminense ela é uma área de sofrimento ambiental e a gente naturaliza isso. Quando você passa pelos rios da Baixada, você acha que aquilo é aquilo mesmo, sempre foi e sempre será. E não é. Né? Quando você respira o ar da bacia aérea que cobre a Baixada Fluminense, que é a mais poluída do Brasil, você acha que isso é natural, mas não é. Então, as gestões municipais, os prefeitos em Caxias, na Baixada, os mandatos municipais, têm que se olhar para todos os problemas da cidade, em particular alguns problemas como esses que eu citei, e eu espero que a gente possa conversar. Eu vou convidar aqui o pré-candidato José Zuma para conversar com a gente, se você aceitar. Claro, bom prazer. Nós chegamos ao final, né, da nossa programação, hoje com a participação do professor Antônio Augusto Braz. Ele é pré-candidato a vereador lá no município de Caxias, pelo PSB. Tenham todos aí um bom final de semana, um abraço, até lá. Tchau. Obrigado.